Muito boa tarde. O Global News veio à 95ª edição da Feira do Livro no Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal, e veio sobretudo para conhecer o Carlos Ferreira, que é um autor que já tem 2 livros publicados. O último é A Última Carta, mas nós hoje vamos falar do primeiro livro do Carlos, que é O Regresso de Larry Miller. Aqui está o livro. O Regresso de Larry Miller é editado pela Guerra e Paz, pela editora Guerra e Paz. Aproveito já para informar que amanhã o Carlos vai estar no stand da Guerra e Paz para autografar os livros e vamos falar um bocadinho com ele sobre esta vida de escritor e o que o trouxe até aqui. Então, Carlos, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado por me receberem. É a primeira vez que vens à Feira do Livro? É a primeira vez como leitor e como autor. Então isto é assim uma estreia em grande, ainda por cima aqui nos Jardins do Palácio Cristal, que são lindíssimos. Portanto, podia estar mais feliz e entusiasmado pela apresentação da manhã. E o tempo está bom? O tempo está ótimo. Por isso convido toda a gente amanhã a vir às 5 da tarde. É ali no Lago dos Cavalinhos. Confesso que ainda vou ter que descobrir onde é que é o Lago dos Cavalinhos, mas com certeza há de correr bem. Então, pareçam amanhã. Então não é no stand mesmo? É no Lago dos Cavalinhos. Agora não sei quão longe ou quão perto é do stand. Agora ficamos aqui um bocado perdidos. Bom, mas não interessa. É no Lago dos Cavalinhos. Exato. Lago dos Cavalinhos. Muito bem. Carlos, ora bem, tu nasceste em Lisboa, és filho único? Eu sou filho do meio. Agora os leitores vão tirar daí as ilações que quiserem tirar. Único rapaz? Não, por acaso o meu irmão mais novo é rapaz. E depois tenho uma irmã mais velha. Muito bem. Tudo diferença de 3 anos. Os meus pais foram ali bastante matemáticos na coisa. Ora bem, só para também vou explicar um bocadinho o que é o regresso do Larry Miller. O Larry Miller é um serial killer que matava sobretudo prostitutas e foi preso pela personagem principal do nosso livro, um inspetor da polícia, e a dada altura foge da prisão. E o enredo desenvolve-se à volta deste acontecimento, com várias personagens ali à volta que nos deixam intrigadíssimos. Eu posso dizer que eu li o livro num dia. Comecei a ler a seguir ao almoço, sábado passado, e acabei no domingo antes do almoço. Porque não se consegue parar de ler, é mesmo muito intrigante. Carlos, eu ia-te perguntar-te, o que é que tu vias na televisão e o que é que tu lias em criança, em adolescente? Olha, eu via muito aquelas séries policiais, via o CSI, via o Bones, via o Dexter, via muitas dessas séries e eu sinto que... Mentes Criminosas? Mentes Criminosas ainda não vi, mas já tive uma leitora a dizer-me, olha, o teu livro faz-me lembrar muito Mentes Criminosas. Mesmo? E eu senti, olha, então eu vou ter mesmo que ver Mentes Criminosas, porque realmente eu quis escrever este livro, O Regresso de Larry Miller, de uma forma que transportasse o leitor o máximo possível para dentro da cena. E quando me dizem que a minha escrita consegue fazer isso, tem esse lado meio cinematográfico, eu fico de coração cheio, porque realmente é um elogio incrível cumprido. E é um objetivo cumprido, sim. Sim, até porque tem também os relatórios das autópsias, que é muito interessante ler aquilo tudo detalhado e dá... Assim, e o livro também tem vários capítulos curtos, muito diálogo, portanto é efetivamente um livro que prende, entusiasma o leitor a chegar ao próximo capítulo e assim chegar ao fim do livro. Mas acabando o livro, a história não acaba aqui. Sem querer revelar demasiado, os leitores não se preocupem porque nós não vamos revelar assim nada demasiado profundo. A história acaba como uma introdução para o livro seguinte, que é o tal A Última Carta que eu lancei agora há 2 meses. Estes 2 livros são um pouco peças do mesmo puzzle e acabam por se complementar muito bem e quando os leitores acabarem de ler A Última Carta percebem muitas coisas e muitas pistas que ficaram guardadas e deixadas neste primeiro livro, ou seja, toda a história já vem sendo construída a partir deste início, porque eu no fundo já tinha tudo planeado para que a coisa corresse desta maneira, porque eu também, se começasse a escrever este primeiro sem ter o segundo em mente, não me iria sentir totalmente em controle, e eu acho que este tipo de livros precisam que o autor tenha uma certa mão na coisa, digamos assim. Sim, até porque há ali 2 personagens aqui apresentadas
que o leitor fica, então e agora? O que é que lhes aconteceu? Pois. Não é? São essas. É assim, eu não te posso revelar demasiado. Pois não, Quando tu acabares de ler, depois podes-me perguntar e aí eu posso esclarecer tudo, caso não fiz esclarecida no segundo livro, a última carta, mas eu acredito que o segundo livro traz todas as respostas e até agora ainda nenhum leitor se queixou, digamos assim. Em relação aos relatórios de investigação criminal que estavas a falar há pouco, foi algo que me deu imenso trabalho, porque eu tive de ir pesquisar como é que eles faziam as investigações e como é que tratavam toda a investigação e faziam estes relatórios, tanto com os esquemas de autópsias, os depoimentos, os interrogatórios, nos anos 80, que é quando ocorrem estes crimes do Larry Miller, que depois, passado 17 anos dele ter sido preso, em 1999, o inspetor Thomas e a inspetora Laureano vão rever estes casos, juntamente com o leitor, para perceber, ok, o que é que aconteceu para ele ter escapado e como é que nós o podemos prender novamente antes que ele volte a matar. Exato. E depois outro facto interessante são os nomes das personagens, que são nomes estrangeiros, e o próprio local onde se desenrola a ação, que nunca é revelado, não é? Mas que, no meu caso, eu vi-me nos Estados Unidos da América. É assim, Carlos? Tem um pouco que ver com aquilo que estávamos a falar há pouco. Lá está, as inspirações, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu lia, trouxe-me um pouco para, principalmente as séries e os filmes, trouxeram muito para aquele cenário daquelas florestas sombrias, aquela estrada à noite com aquele cheiro a chuva, e isso vem muito dessas inspirações. Eu acho que nós somos feitos das nossas inspirações e este livro acaba por ser um pouco fruto disso, e essas séries e filmes, como se passavam nos Estados Unidos, de uma forma bastante natural, o Regresso de Larry Miller e a Última Carta passam-se nesse cenário. Não é assumidamente nos Estados Unidos da América, mas tem um feeling meio americano, digamos assim. E há uma referência a Portugal, há uma referência a Coimbra, porque eu quis dar um pouco de casa, digamos assim, a este livro. A inspetora Laureano passa uma temporada da vida dela aqui em Portugal, em Coimbra, e talvez isso no futuro vá ser importante, mas não vou revelar mais agora. No fundo, o facto de não dizeres claramente onde é que a ação se desenrola dá poder ao leitor, porque o leitor pode imaginar que está no sítio em que a imaginação dele o leva, quer dizer, não é? Porque cada um de nós, quando lê qualquer coisa, interpreta à sua maneira, mediante as suas experiências de vida, o seu, não é? Sim, portanto, acho isso interessante. Mas sim, eu vi-me completamente nos Estados Unidos, aquelas barreiras policiais, aquilo tudo, sei lá, os carros, as luzes azuis e vermelhas, as sirenes, isso tudo. É muito, muito giro, Carlos. Parabéns, gostei mesmo muito. Fico mesmo feliz e de coração cheio por isso, e sempre que recebo alguma mensagem, algum comentário, alguma review do livro, fico mesmo de coração cheio e sinto que todo o trabalho de pesquisa e todo o trabalho a escrever o livro realmente valeram a pena, porque o livro, lá está, era aquilo que tu dizias há pouco. Quando eu escrevi, o livro era meu, mas a partir do momento em que o livro é lançado cá fora para o mundo, o livro é também de cada um dos leitores. Aliás, eu fiz um programa de rádio numa faculdade em Lisboa e houve uma das pessoas que estava a fazer as entrevistas que me disse assim, olha, eu imaginei a Laureano, por ela ser francesa, para mim ela tinha uma boina. E em nenhum momento do livro é descrito uma boina, mas eu acho que não tenho, digamos assim, legitimidade para lhe dizer, olha, não, ela não tinha uma boina. Porquê? Porque o livro também é dela. Ela leu o livro, ela imaginou 1001 cenários, alguns foram de encontro àquilo que eu descrevi, mas no fundo aquilo que é mais importante, a meu ver, pelo menos, é que as mensagens do livro e os sentimentos e toda essa envolvência seja passada, então se for, é um ponto a favor. E esta vontade de escrever, de ser escritor, quando é que nasceu? É assim, eu lembro-me de ser muito novo e de adorar histórias. E tudo aquilo que as histórias nos fazem sentir, seja em que formato for, seja em filmes, em séries, em banda desenhada. Já as contavas? Eu lembro-me de, no 6º ano, perguntar à minha professora de português como é que era escrever um livro, o que é que eu precisava de fazer para escrever um livro. Eu ainda não sabia que história é que ia escrever. E, entretanto, comecei a escrever em 2011, ou seja, já foi um pouco depois desse meu 6º ano, mas eu ainda hoje sigo os conselhos dela, que é... Ela deu conselhos. Ela deu-me conselhos. Ela disse-me para eu, antes de começar a escrever, ter ideia de como é que seria o início, o meio e o fim,
para eu ter um certo controle em relação à estrutura, e também que mensagens é que eu queria transmitir. Porque tudo aquilo num livro, é assim, há muitos livros diferentes e depois isto varia de género para género. Há livros que servem só para entreter e está tudo bem com isso, depois há outros livros que têm uma ou mais mensagens, e quando assim é, o livro deve servir essa mensagem, e toda a narrativa deve no fundo apoiar e ser um alicerce dessa mensagem, dessas mensagens. Então aquilo que ela me disse, olha, pensa naquilo que quer transmitir e trabalha para construir isso. E eu, entretanto, já escrevi 10 livros, este é o 6º, é o primeiro que eu edito, é o primeiro que eu lanço, mas é o 6º que eu escrevo, e a última carta, entretanto, foi o 10º. Pronto. Então ainda vamos ter nos próximos anos assim vários lançamentos. Esses são para lançar também. Esses são para lançar, e os que eu vou continuando a escrever também. Eu quis ter alguma bagagem de livros antes de lançar o meu primeiro, porque eu depois sinto que os leitores são um pouco como eu, porque eu também sou leitor. E eu, quando gosto de um escritor, ou quando gosto de uma saga ou de uma série, eu gosto que os livros saiam. Então eu não queria, como escritor, sentir aquela pressão para lançar um livro e não ter nenhum livro escrito. Então eu já tenho alguns livros escritos, felizmente tenho alguma folga, digamos assim. Todos deste género? Não, eu tenho livros de fantasia, de romance, tenho um que se pode dizer que é realismo mágico, tenho um que é uma distopia, e entretanto agora estou a escrever um romance, tenho outros thrillers na calha, mas para já estão estes dois. No próximo ano quero lançar um romance. E a paixão por Saramago? Como é que aparece no meio disso tudo? Aparece bastante recentemente, por acaso, porque eu no secundário, tal como muitas pessoas deste país, nós fomos incumbidos, digamos assim, de ler Saramago, e houve quem tivesse gostado. Na minha turma, eu não fui uma dessas pessoas, eu não gostei. Eu acho que aquela escrita requer não só uma certa vontade, mas também uma certa maturidade, que eu se calhar não tinha na altura, porque hoje em dia eu vou pegar no livro do Saramago e aquilo flui super bem para mim. Aquela escrita muito diferente, eu leio-a quase como se ele me estivesse a contar uma história e isto fosse uma conversa entre nós os dois, mas na altura não. E eu acho que ainda bem que eu voltei a pegar nos livros dele. Eu, entretanto, já li dois, já li o Ensaio sobre a Cegueira e As Intermitências da Morte, que são dois dos meus livros favoritos. E aquilo que eu vejo nele, que me inspira a mim, é a vontade de transmitir certas mensagens e também que os meus livros mexam com alguém. Esses dois livros, principalmente o Ensaio sobre a Cegueira, mexe muito com quem lê. Eu acho que ninguém que lê esse livro consegue ficar indiferente, porque existem coisas muito, muito fortes nesse livro e também muitas mensagens que são importantes. E eu acho que ele é... E atuais. E ele era um gênio completamente, então sem dúvida que é um autor referência para mim. Muito bem. Quem é o teu maior ou a tua maior crítica? Se já tens. Eu sou muito crítico de mim mesmo. Mas tu não contas? Eu não conto. Mãe, pai, não sei, irmãos... Olha, a minha mãe, quando leu o meu primeiro livro, em 2014, foi quando eu acabei, eu demorei 3 anos a escrever, em 2014 eu tinha 18, entretanto eu já o reescrevi mais vezes, mas a primeira versão do livro era absolutamente horrível, era muito mau. Como eu acho que qualquer primeiro livro de um autor não vai ser tão bom como o seu 6º, 7º, 8º ou 20º livro. E eu acho que o crescimento de um escritor também passa por isso, também passa por ter estes livros. Mas a minha mãe leu o livro e disse que era o melhor livro de sempre. E eu disse logo, mãe, mãe, não é. É assim, neste momento... Ainda não foi publicado esse. Ainda não foi publicado, esse é de fantasia. Eu comecei com fantasia. O que é que acontece? Esse livro já tem 3 versões, entretanto eu quero um dia pegar... Versão 1, 2 e 3, já a história mudou, já foi coisas acrescentadas, tiradas, e eu... quero reescrevê-lo novamente, um dia hei de o lançar, mas quando ele tiver com aquela qualidade que eu acho que ele merece. Mas sim, entretanto a minha mãe acha que eu quase ganhava o Prémio Nobel já. É a tua maior fã também. É a minha... Acaba por ser maior crítica e maior fã. A primeira pessoa que lê os meus livros atualmente é a minha namorada e ela acaba por ser mais imparcial. Ela consegue dizer, olha, ok, esta cena resulta bem, esta cena não resulta tão bem, e eu agradeço-lhe muito esse feedback construtivo e crítico, porque eu acho que é muito importante. Também agradeço aquele incentivo desenfreado que a minha mãe me dá, mas é um equilíbrio que eu acho que é muito importante. Entretanto, outras pessoas que
contribuíram para que a última carta, se calhar aos olhos dos leitores, tenham uma evolução em relação ao regresso de Lennon Miller, são os leitores. Porque os leitores quer tenham críticas mais positivas ou menos positivas, porque o regresso de Lennon Miller, houve quem tivesse adorado, houve quem tivesse não gostado tanto. Esse final é aberto que tu disseste, houve pessoas que chegaram ao final do livro e disseram: ok, e agora eu não tive um desfecho, e há muitas pessoas, há muitos leitores que gostam de ter esse desfecho, gostam que cada livro seja um livro, mesmo dentro de uma saga. Aquilo que eu lhes disse foi: olha, espero que queiras ler a última carta e que sintas que a última carta te dá esse desfecho. Posso já dizer aqui a toda a gente que dá. Mas sim, eu peguei em todas as críticas construtivas que tive, tanto as mais positivas como as menos positivas, e tentei que isso acrescentasse ao meu processo de crescimento como escritor e como pessoa também. Porque nós, é assim, nós lançamos o nosso primeiro livro e nós temos que ter consciência de que há quem vai gostar, há quem não vai gostar tanto, e está tudo bem, porque nem se não agradou a toda a gente. Exatamente. Eu por acaso ia dizer Saramago, mas sim, mas Deus também está lá. Exato. Deus não, no lá céu está. E Saramago na terra, para o Carlos. Acaba de ser uma frase engraçada, mas sim, lá está. Muito bem, Carlos. A conversa já vai longa e olha, eu agora vou ler a última carta e havemos de combinar, se não for antes para o ano, espero que estejas cá outra vez, se calhar já com outro livro lançado. Talvez. Há alguma pergunta que gostavas que eu tivesse feito e não fiz? Essa pergunta é super interessante. Talvez... Agora tenho que pensar. Podes pensar à vontade. Ok, pode ser. Talvez... Olha, não sei. Por acaso não sei. Isso é uma ótima pergunta. Fiz todas, Olha, não sei. se calhar... Então aproveito também, antes de fecharmos esta entrevista e de nos despedirmos do Carlos, para informar que amanhã às 18 horas, no auditório da Biblioteca Almeida Garreta, aqui nos Jardins do Palácio de Cristal, inserido na programação da Feira do Livro, vamos ter o espetáculo de cantada com a Sandra Celas e na guitarra e na harpa Nuno Pereira. Não perca, porque é um espetáculo muito bonito. Carlos, muito obrigada. Obrigado, e foi até um gosto. Amanhã vemo-nos outra vez. Amanhã vemo-nos outra vez na apresentação do livro A Última Carta, às 5 da tarde, no Lago dos Cavalinhos, e depois às 6 da tarde numa sessão de autógrafos. Cá estaremos então. Obrigada. Obrigado.